galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E, bom, o assunto que a gente escolheu para esse episódio foi dado a situação que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil, que é a época de eleições. E, meu Deus, como a gente escuta reclamações. Seja com amigos, seja com parente, seja na internet principalmente. A gente está escutando a galera reclamando demais. De tudo. De segurança, de educação, da vida em geral. E graças a isso a gente resolveu fazer esse episódio. As coisas realmente estão tão ruins assim? As coisas hoje em dia estão piores do que eram antigamente ou estão melhores? Então esse vai ser o foco, a pedra angular aí do nosso episódio. Essa pedra vai ser essa angular. questão. Sempre presente. Mas antes da gente começar o episódio para valer, a gente tem alguns recadinhos. Segundo o César, uns 20 segundos de recado, né, César? Isso, 15 segundos, para ser mais preciso. 15 segundos, Nada, isso Deus. aí. Vou dedicar esses primeiros 5 segundos a dizer que escutem até o fim do episódio para saber se as coisas estão, no geral, melhor ou pior, mas pro Veja Bem, estão um pouco melhores. E eu digo isso principalmente baseado que agora estamos disponíveis no Spotify. Aê, aplausos para esse momento tão esperado. Spotify aplaude, corno. Spotify. Para aqueles que já nos escutam faz tempo, isso faz pouca diferença prática, porque vocês provavelmente já têm aplicativo, ou já escutam no YouTube ou no site. Mas para aqueles amigos ou familiares que vocês já recomendaram o VB, mas eles não sabem nem o que é podcast, muito menos que é um aplicativo de podcast, essa é a chance de recomendar e expandir o seu círculo de amigos ouvintes do Veja Bem. No próprio caso de vocês também, se vocês já têm playlist no Spotify, já tem um aplicativo, é menos um aplicativo para abrir todos os dias. Então, cliquem no link nas referências para nosso canal no Spotify, que tem a vantagem de não, além de estar no Spotify, também de ter o feed do Veja Bem. Então, com um feed você já obtém os episódios do Veja Bem e do Veja Bem Mais. Se você é um desses que só escuta o Veja Bem Mais, aí está a sua oportunidade de escutar o Veja Bem também, que já falamos, mas voltamos a repetir. É tão bom quanto, se não às vezes melhor do que o Veja Bem Mais. E se vocês realmente querem entender o porquê que a gente diz o que diz no Veja Bem Mais, o Veja Bem é um complemento essencial. Então, esse é o primeiro aviso. VB no Spotify. Link nas referências, recomendação para todos, hein? Esse é o momento de crescer a base do Veja Bem. Eu vou ser sincero, eu excluí alguns aplicativos, 2 aplicativos que eu tinha de podcast, estou usando o Spotify. Praticidade, gente. É muito mais prático, tá tudo ali. É o que há. Todo mundo. E pra... Aí não, tá? O Spotify não tá pagando a gente não, queria eu, né? Por enquanto não. Estou sendo sincero aqui. E para fazer a recomendação mais pessoal, sugerimos recomendar um episódio específico. William, Pedro, querem recomendar alguma dica de episódio? Eu vou insistir nesses episódios pra sempre. Veja Bem, Segredo da Felicidade, tá? E o VB26, que é o livre-arbítrio. Essas são minhas indicações sempre. Aí daí pra frente, meu amigo, você segue. Você escolhe os melhores, né? Deixa eu com os pior. Que pior, não tem pior. muito Só bom. tem o que a gente gosta mais ou menos. Palavras também é muito bom. Mas eu vou falar dos últimos que eu me recordo, que eu gostei. Eu já falei no outro que é do Guerra Justa, mas não vou me repetir novamente. Eu me repito até o fim. Mas o episódio dos super-heróis, e principalmente o de mitologia, são os que eu acho mais interessantes. Inclusive, da gente ter citado aí alguns contos, algumas histórias dos gregos antigos e afim. Esse é um assunto que eu gosto. Uhum. Bom, do meu lado, eu recomendo o VB Altruísmo Efetivo. Esse é o título, é o 14. E do VB+, eu recomendo o Discutir Vale a Pena? Porque se vocês não escutaram esse ainda e estão nesse episódio, vocês pularam uma parte importante aí do porquê chegaram a esse ponto.
E para aqueles que não conhecem a proposta do Veja Bem Mais, eu acho que é uma excelente porta de entrada, porque você passa alguma coisa, sei lá, drogas ou posse de armas e todo mundo já tem uma opinião e, no geral, não está muito disposto a discutir a sua opinião, pensando que não vai mudar em nada, não vai aprender nada, vai só se frustrar. Mas com esse episódio do Vale a Pena Discutir, pode ser que a pessoa tenha aquele momento lâmpada acendendo. Então é um que eu recomendo fortemente. Reescutar e recomendar. E bom, isso dito... Momento lâmpada acendendo. Eureka. É o que eu queria dizer. Eureka, é isso mesmo. Vocês entenderam, vai, entenderam. O próximo aviso é de categorias no Padrinho. padrinho.com.br/Veja Bem Podcast, link nas referências, como sempre. Se você ainda não contribui, agora damos mais opções para se tornar um contribuinte com mais níveis de recompensas. Temos a categoria a partir de R$1 ainda, que a gente diz apoio simbólico, que é o que você ganha, muito obrigado. E é de coração esse obrigado. Temos agora um grupo exclusivo no WhatsApp, que comentamos episódios, damos sugestões de material relacionado a temas, ou pode ser filmes, séries, enfim. É um grupo do WhatsApp, rola de tudo um pouco, mas só com os ouvintes que contribuem a partir de R$5. Então, se você quer opinar, interagir mais diretamente com a gente, ter um pouco de exposição ao conteúdo que trocamos por lá, essa é a porta de entrada. R$5 por mês no Padrinho e você tem acesso a esse grupo e também aos episódios exclusivos, como por exemplo, review da segunda temporada do Black Mirror e futuramente episódios exclusivos também do Veja Bem Mais. Que no momento não temos nada consolidado, mas eu posso especular que será, por exemplo, de uma tangente forte que tem no episódio e a gente quer explorar melhor essa tangente no episódio exclusivo. Pode ser, por exemplo, um filósofo em particular ou um assunto que remete a outro assunto que a gente não quer discutir dentro do episódio. Então, se vocês gostam do conteúdo, quer contribuir e também, de novo, tem exposição a esse grupo que pode aprender mais, compartilhar coisas e sugerir de maneira mais direta, é só esse o custo. Menos do que a entrada de cinema, meia entrada de quarta-feira, menos do que o cachorro-quente, menos do que, sei lá, um pacote de Doritos. Hoje em dia, filho, menos qualquer coisa. Então, considerem serem membros desse clube exclusivo, R$5 por mês, link nas referências. Se vocês querem, além disso, também ter uma camiseta exclusiva do Veja Bem, representar, usar no peito, mostrar pro povo na rua, na academia, na escola, falar, eu sou ouvinte do Veja Bem Mais, eu reflito sobre as coisas. Aqui já tá ficando arrogante, mas é isso mesmo, os ouvintes que estão aqui merecem. Eu tinha um amigo, acho que foi o quê? Uns 5 anos. Ele falava que a arrogância é o prêmio por estar certo. É a recompensa de estar certo. Nesse caso, eu vou concordar com ele que vocês podem usar essa camiseta arrogantemente, porque escutar o Veja Bem Mais é a escolha certa. Isso é uma opinião neutra e objetiva, nada de pessoal e emotivo aqui. E bom, aproveitem que só custa isso e não R$20, R$30, que é o preço de uma camiseta hoje. Promoção por tempo limitado. Próxima categoria do Padrinho é a partir de R$50 por mês, que você já ganha um pedestal no Panteão, que significa um envolvimento mais direto com a decisão de pautas e estrutura de cada episódio. ênfase no papel de consultoria. Não é decisivo, é meramente opinativo e, na melhor das hipóteses, se a ideia for boa e todo mundo concordar, pode ser que tenha uma influência mais direta. Enfim, maneiras de contribuir agora estão categorizadas em mais vertentes. Se vocês realmente não conseguem encontrar uma brecha para comprar um pacote de Doritos por mês com a gente, outras alternativas é de deixar um review no iTunes ou na plataforma que vocês usarem, de seguir no Spotify agora. E o número de seguidores, o likes e até comentários escritos, principalmente, nos ajudam a fortalecer o algoritmo das plataformas para que nos recomende a mais pessoas. Nesse caso específico, até queria agradecer o Lopes Fig por ter deixado um review do Veja Bem Mais no iTunes. Ele escreveu: é demais esse podcast, sempre esperando o próximo episódio.
Valeu, Lopes Fig, e que sirva de exemplo para os outros ouvintes que têm 10 segundos, 20 segundos para fazer o mesmo e nos ajudar nesse sentido. Por último, mas não menos importante, quem ainda não preencheu a pesquisa demográfica, link nas referências também, toma 10 segundos e nos ajuda a vender melhor o pacote de ouvintes que temos. Que, bom, está crescendo, mas precisamos saber exatamente quem são, onde estão, para assim fechar acordos com parceiros institucionais e ou comerciais. É isso, deu 15 segundos aí? Opa! Nossa senhora. Meia hora quase. 15 O segundos episódio agora vai ficar bom. como prometido. 15 segundos. Bom, mas antes de começar pra valer o episódio, eu tenho uma pergunta pra vocês, ouvintes. Eu quero que vocês pensem nela aí por 10 segundinhos, beleza? As coisas hoje em dia estão melhores? Faça uma listinha aí das coisas boas que vocês têm na vida de vocês. Bom, e agora, façam a mesma coisa, mas com coisas ruins. O que vocês têm de ruim na vida de vocês hoje em dia? Agora me digam qual lista tá mais longa. Eu sei que provavelmente vocês não vão dizer, porque vocês nunca comentam nada, mas pelo menos parem e vejam aí qual lista está maior. E lembre-se dessa contagem aí, porque a gente vai voltar nela no fim do episódio. Exatamente. As pessoas estão reclamando demais que as coisas hoje em dia estão piores do que costumavam ser. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente hoje em dia as coisas estão piores do que eram ou estão melhores do que eram? Contexto. Ah, meu amigo, a gente pode ir por tanto caminho agora aqui. Eu posso começar aí para dar um pouco de contexto? Senão acho que já Pode ser, comece vamos você. entrar em muitos detalhes. Sim, vai ter muito galho nessa árvore, meu amigo. Só queria primeiro esclarecer que, além das circunstâncias políticas e eleições no Brasil nesse momento da gravação, que para quem está escutando muito no futuro, outubro de 2018. Dia 6, um dia antes da eleição. É bem pré-eleitoral isso aqui. Bem pré. Eu tenho a sensação, não só de hoje, não só do Brasil, até porque eu nem estou no Brasil mais, mas a sensação é contínua de que as pessoas estão reclamando cada vez mais. Tem até uma frase legal do Louis C.K., que, bom, as coisas para eles pioraram bastante, que é o comediante dos Estados Unidos, acusado de acoso sexual. Como é que é? Acoso? Abuso sexual. É isso aí. Acusado de abuso sexual. Ele disse que hoje tudo is awesome. Como você traduziria isso? Tudo é incrível. Ele disse que hoje tudo é incrível. Nossa, isso é fantástico, é incrível isso. Ele disse que hoje tudo é incrível, mas ninguém tá feliz. E o que ele quis dizer com isso foi só de pensar no... Olha o seu smartphone, olha o poder da internet que você tem nas suas mãos, olha os carros que temos hoje, olha a possibilidade de pegar um avião e ir para qualquer lugar no mundo por um preço que não é exorbitante. Olha o cartão de crédito, pensa nessas coisas, nessas conveniências. Comparado a... Não precisa nem ir tão longe, né? Comparado a 10 anos atrás, não tínhamos nem metade disso, se for focar mais no smartphone, por exemplo. Como você justifica que hoje tem tudo tão incrível, tipo, parece mágica para quem vivia 50 anos atrás, e estamos tão descontentes com tudo, só reclamando, só nos queixando, só dizendo que, e essa é uma frase bem clichê aí do Brasil, tudo tá uma bosta, que não tá fácil para ninguém. Por quê? Esse é o intuito do episódio, porque lembrando, a gente tá falando do contexto brasileiro, mas eu garanto, e vocês confiem em mim nesse sentido, que todo mundo diz a mesma coisa na Argentina, todo mundo diz a mesma... Na verdade, na Argentina até mais, porque não sei se vocês acompanham aí, o país está em crise no momento. E aqui, se você acha que o Brasil... A gente acompanha vocês. Se vocês acham que o Brasil tá numa crise, a crise já passou, viu? Sempre tá pior em outro lugar. E aqui nos vizinhos hermanos, o buraco tá um pouco mais embaixo no sentido econômico. Mas mesmo em países desenvolvidos, você pensar nos Estados Unidos, você perguntar para os democratas lá como tá tudo, a resposta não vai ser nada positiva. Você perguntar até para os republicanos, porque tudo bem que eles estão no poder e tudo, no contexto no momento da gravação, mas eles estão passando todas as leis que queriam, estão fazendo tudo de acordo com o que queriam, não...
eles vão falar a mesma coisa, que um lado só prejudica o outro, que só tem gente chorando, que só tem problema. Se for para a Europa com o exemplo do Brexit também, que a Europa está querendo mandar em todo mundo, forçar imigrante em quem não quer. Enfim, nesse momento da gravação, acho que a bipolarização política já ilustra bem que não é só do Brasil, não é só da América lá, do continente americano, nem do europeu. No contexto asiático, podem ter certeza que isso acontece também. Que nenhum... Aqui a gente está especulando, mas é uma especulação bem positiva, quer dizer, bem confiante, que acho não deve ter muitos indianos falando, nossa, que maravilha que tá tudo. Então, como... Esse é o intuito do episódio. Por que tem tanta gente reclamando em tanto lugar quando, se você pensar nessa frase aí do C.K. Lewis, quando tudo tá tão incrível, por que ninguém tá feliz? Esse foi o que me motivou a pesquisar um pouco desse episódio e propor a pauta. Então, esse é o contexto, Pedro. Como é que é? Everything is awesome, but... Por que hoje, quando tudo é incrível, ninguém tá feliz? Eu ouvi uma vez, o pessoal, de conversa mesmo, começaram a dizer, realmente todo mundo reclama demais, mas não é uma reclamação igual você comentou há 10 anos atrás ou há um período maior, porque a gente não tem mais aquela coisa de sobreviver. A gente tem que trabalhar e fazer tudo, só que aquela coisa primária, sabe, de sobreviver não é mais um problema de civilização, falando numa escala macro. Tudo bem, existem regiões que ocorre isso, pessoas que ocorrem, sim, mas em termos de civilização, hoje, já não é mais esse cenário, entendeu? Então, acho que esses problemas de todo mundo reclamar é que a gente replica demais porque a gente já tem tudo, entendeu? Então, qualquer coisa vira problema. Desde o candidato ou até do seu dia a dia, enfim. Não sei direito como colocar. Reclamar que o carregador do iPhone não funciona, né? Entendeu? É um problema, Acho que é mais tipo questão de perspectiva do... É que eu acho que é real problema. É que as prioridades mudaram, entendeu? Hoje infelizmente, todo mundo tem um acesso fácil à informação, até à própria educação, sei lá, cursar uma faculdade há 10 ou 30 anos atrás era um negócio muito difícil. Hoje em dia você não precisa pilotar um avião para lutar contra a Alemanha aos 18 anos de idade. Então você tem um escopo totalmente diferente. São problemas? São. Só que eu acho que a intensidade desses problemas tem crescido exponencialmente. Tipo, ao nível... hoje você tem, culturalmente o pessoal chama a geração de mimimi e tudo mais, entendeu? Mas eu imagino que é justamente por esse ponto. Então você está dizendo que no geral as coisas sim estão melhores no caso? Sim, não tem dúvida, cara. Hoje você fica doente, vai numa farmácia, você tem lá mais de 70 opções para tratar do mesmo problema. Entendeu? Incluindo a homeopatia. Não tem como né? discutir nesse ponto. Hashtag VB+27 pseudociência. Também existe esse cenário. Mas no geral sim, cara. Quer dizer, não tem como discutir. O que eu tô ouvindo você dizer é que sempre reclamamos, só estamos reclamando de coisas distintas hoje. É isso. Sim, mas eu acho que no Brasil ainda existe não sei se é justificativa, No Brasil, se você analisar todo o cenário, não só político, mas cultural, realmente poderia ser muito mais proveitoso. Mas isso é para todo mundo, tá? Mas no Brasil é muito evidente isso, entendeu? É porque os problemas são escancarados e só tem reclamação, não tem propriamente uma diretriz para resolver. Então, acho que diferente do resto do mundo, o problema do Brasil é justamente esse. Essa coisa de só tem reclamação, acho que principalmente o que a gente vê na mídia, obviamente. Sim. Entra um pouco numa coisa que a gente falou, César, talvez você lembre melhor qual episódio que a gente falou exatamente disso, que, tipo, o que vende não é notícia boa. Então é óbvio que a gente vai estar sempre reclamando. Sim. Eu até queria tocar nesse ponto, que eu acho que o Pedro tangenciou o que eu estava pensando, mas eu vou reforçar. Que é que se você perguntar se as pessoas estão reclamando mais hoje do que antes, é difícil de responder.
porque hoje estamos escutando mais reclamações, porque estamos seguindo não sei quantas pessoas no Face, não sei quantas no Twitter, não sei quantos grupos no WhatsApp. Então a exposição, obviamente, como você disse aí, é maior. Não só pelas notícias, que sempre teve notícias, teve. Tudo bem que não era TV 24 horas, mas tinha jornais, tinha rádio. A não ser que você vá para a Idade Média, onde tinha um pombo que entregava uma notícia. Eu acho que sei lá, da invenção da impressora para cá, eu digo impressora lá de Gutenberg, do 1500 e bolinha. A exposição a notícias ruins, sim, tem crescido, mas o que cresceu no nosso contexto em particular é a exposição direta a pessoas reclamando mesmo. É só o número de seguidores, de canais no YouTube que você segue, é uma cacofonia de decisões individuais que fazemos que nos dão mais exposição a esse tipo de coisa. Eu tenho um resumo, ó, é tipo assim, a frustração que era privada hoje é pública. Tipo assim, porque todo mundo sempre teve suas frustrações do dia a dia. A diferença é que hoje você consegue replicar isso a nível mundial. Se o cara estiver na Tailândia, ele vai saber. Ver, sim. Sim, e tem o viés também de que antigamente, e aqui é um pouco de especulação, mas a base da minha referência para esse episódio é um artigo que faz exatamente essa pergunta: as coisas estão melhores ou piores hoje em dia? E uma das coisas que o autor alega, e tem evidência para isso, link nas referências, é que antigamente, a gente já falou isso também no episódio VB mais infidelidade, que antigamente as camadas sociais estavam melhores, estavam mais definidas, estavam mais estruturadas no sentido que cada um tinha uma função mais específica. Até no VB mais religião, parte 1 e parte 2, a gente falou, tinha a igreja onde você ia para fazer a sua confissão, para escutar conselhos sobre como viver uma vida melhor, ou melhorar a sua vida amorosa, bom, fazer esse tipo de coisas. E se você voltar um pouco ainda mais nas décadas aí, você pensar nos monges que estudavam os papiros, os livros, tinha uma definição maior de quem fazia o quê. Então, o político lá, o rei, se preocupava em gestão de recursos, o bibliotecário, os filósofos e cientistas se preocupavam com o intelectual, e o camponês se preocupava em produzir durante o dia e depois o quê? Ficar bêbado, fazer festa. Obviamente estamos generalizando e estereotipando, mas no geral a gente pode concordar que era mais ou menos assim. Não era que o camponês lá ficava opinando no que o rei tinha que fazer, ou no que o padre estava fazendo de errado, ou no que o bibliotecário estava catalogando no livro. A sociedade hoje, além dessa exposição a frustrações privadas, também tem um viés de que não são frustrações de tipo, bati o pé na cadeira de manhã. É mais de a política tá ruim, a economia tá ruim, a música pop já não presta, essa série já não era mais o que era antes. Tipo, todo mundo tem uma opinião para tudo. E é um pouco irônico a gente falar isso, fazendo um podcast de opinião sobre tudo. Mas o ponto é que, pelo menos em algumas plataformas, dá para fazer isso de maneira estruturada e com um objetivo bem definido, que é, como o nome do podcast já diz, Veja Bem Mais. Considere isso segundo essa evidência, essa perspectiva, etc. Mas quando você diminui para o grupo no WhatsApp, quem que realmente dá uma estrutura para o que está reclamando, quem que realmente provê um argumento para o ponto que está fazendo, em vez de simplesmente só falar. E isso acaba virando reclamação, né? Porque uma crítica, todos entendemos que uma crítica positiva, um feedback, é diferente de uma reclamação. Eu acho que o que temos muito hoje é reclamação mesmo, não é feedback nem crítica. E tudo bem que isso gera potencial para as duas coisas. Tem mais pessoas falando, tem mais observações, dá para notar mais potencial de melhora. Mas eu acho que essa sensação nossa de que está tudo uma merda vem dessas duas coisas aí. O eco de todo mundo ao nosso redor, principalmente se você é uma das pessoas que está metida profundamente nas redes sociais. E de a gente se sentir meio que na obrigatoriedade de saber um pouco de tudo. Tipo, ter uma opinião sobre tudo e
quanto mais você opina sobre, maiores as chances de você acabar reclamando de tudo. Então, eu vejo mais ou menos por essas linhas aí. Não sei se o Pedro concorda ou tem algo a complementar. Não, isso faz todo sentido, cara. Inclusive, eu acho que isso que gera conflito, né? Porque a partir do momento que você se dá a obrigação de comentar sobre tudo, ou melhor, reclamar sobre tudo, você não tá chegando num ponto que você vai sentar e discutir aquilo com alguém. Tanto que você vê esse pessoal que se mata aí no Twitter, no Facebook, por assuntos que nunca discutiram antes na vida. Hebraico. Aí senta um lado, não, mas isso... Aí, tipo, você vê que não é uma discussão estruturada pra chegar a alguma coisa, mas simplesmente... Só reclamação dos dois lados, ninguém é escuta só ninguém. pra descarregar, aquela coisa de descarregar, entendeu? E que nem o que o César falou agora, que as pessoas reclamam por reclamar. Por que vocês acham que E eles pra têm ser, essa atitude de reclamar pra só ser por sincero, reclamar? eu acho que em alguns casos, não, a maior parte dos casos, algumas pessoas também perdem um pouco do bom senso. Porque o que acontece? De vez em quando é apresentado, como você falou, argumento, estrutura, inclusive acadêmicos voltado pro assunto, e tipo, o Zezinho ali tá falando que é aquilo e acabou. Entendeu? Sem dar Ele se argumento, propõe sem dar a o entrar na porquê. discussão com alguém que está pautado como informação alguma coisa, só que ele não traz nada de positivo para ela. Só gera estresse. Inclusive, para aquela pessoa que está apresentando alguma coisa Pra ele estruturada, ela mesma vai acabar perdendo a linha com esse cara, entendeu? A pergunta do William aí foi do por que essa pessoa quer entrar pra reclamar. Por que você acha que ela reclama por reclamar? Por que você acha que o que leva a pessoa a querer reclamar simplesmente por reclamar, sem ter um real motivo por trás, um porquê, ou um argumento? É difícil dizer, cara. No meu caso, eu gosto de pensar... Eu sempre uso o exemplo assim. Eu gosto de imaginar no exemplo assim. Antes de você seguir, querer melhorar, sei lá, o mundo, com suas opiniões e tudo, você tem que ir trabalhando desde lá do começo. Primeiro você arruma você, depois você arruma sua casa, seu vizinho, e por assim diante. Eu vou focar um pouco com os ouvintes aqui. Muitas pessoas do nosso círculo de amigos te consideram reclamão. Por que você reclama tanto? O pessoal fala reclamão porque eles não. Porque a maioria das vezes eu acho que as pessoas querem ouvir que eu concordo com elas, mas eu não concordo. Eu vou fazer o quê? Aham. A verdade é essa. Eu tô sentado tomando cerveja, mas por que você acha isso? Eu não sei o que tem. Por que você tem que pensar assim? O que eu fiz? Você é uma vítima da incitação. Não é vítima de citação. É que, como você bem sabe, eu acho que dali, tipo, em termos de opinião, então, esse tipo de coisa, é consenso que a maior parte concorda de um lado e eu tô ali no canto, entendeu? Todo mundo sabe disso. Mas apesar de ser reclamar, eu não lembro, tipo, de nenhuma vez cagar a regra pra eles, sei lá, pra alguma coisa. Falar que eles deveriam não fazer. O que você acha disso? Acho que tá errado, cara. Mas não sei o que tem, você vai fazer, mano. O que eu tô ouvindo como resposta do Pedro aí é: por que você reclama, Pedro? Porque é inevitável. Às vezes você nem quer, mas o pessoal te puxa, né? Mas eu acho que gostam até do conflito. Eu acho que isso acontece justamente por você ter opinião tão diferente da maioria. Não tão diferente, mas enfim. Ó, eu tenho uma hipótese, e essa é minha mesmo, viu? Tem um artigo aí das referências que tem umas teorias mais acadêmicas para esse ponto, mas o que eu vejo, desde o meu ponto de vista, é que as pessoas se conectam através da reclamação. Que eu estava falando da sociedade antiga, que cada um tinha o seu papel, sua responsabilidade, mas uma coisa que a gente também falou no VB relacionamento, infidelidade e no religião, é que ao segmentar tanto as funções sociais, a gente acabou perdendo um pouco da conexão. Hoje você não tem relacionamento, por exemplo, com o sábio da vila lá, você não tem relacionamento com o camponês, você não tem relacionamento com o cura, você não tem relacionamento com, sei lá, o engenheiro que está construindo a ponte. Hoje vivemos mais isolados, de maneira mais isolada. Nosso melhor amigo tende a ser o Netflix e a tela do celular.
E assim, aí tem que estabelecer um contraste, voltando até um outro passo no começo da conversa. Acho que tem duas maneiras de você, isso é baseado no artigo também, de você dividir a avaliação de se as coisas estão melhores ou não. Uma, aqui entre aspas, é de forma objetiva, com base em estatísticas, em dados, como por exemplo, taxa de mortalidade infantil. É metade do que costumava ser faz 20 anos. Taxa de nutrição das crianças no geral. Também está melhor. Taxa de mortes em conflitos armados, como guerra no caso. Quase já não existem. Tirando alguns bolsões ali, mas comparado a, por exemplo, o século XX, com Primeira, Segunda Guerra Mundial. Se você pensar em número de analfabetos hoje no mundo, você pensar em aqueles que vivem em pobreza absoluta, pobreza extrema. Sim, eu já entendi as linhas que você vai traçar. Tudo que você consegue consolidar o mundo, vamos pegar um dado e vamos comparar esse dado, essa métrica há 20 anos atrás, em termos absolutos. Tá melhor ou tá pior? E tá melhor. É irrefutável o ponto de que as coisas, na grande maioria das métricas, para esse tipo de bem-estar, digamos, de saúde, de educação. Material, vou chamar de material, entre aspas. Sim, de qualidade de vida. Vamos falar isso. Vai. O artigo traduz como qualidade objetiva de vida. O objetivo aí deixa um asterisco. Mas isso é o que todo mundo entende, todo mundo concorda. Embora não todos lembramos sempre. E o outro ponto outra maneira de você avaliar é a qualidade subjetiva de vida, que é como você se sente. Como você avalia se você está feliz ou não. Que aí, de novo, volta para a frase do C.Q. Lewis lá. Que eu reconheço que está tudo incrível, mas eu não estou feliz. E por que você não está feliz? E aí a gente parte para um monte de especulação, que também tem dados para todas essas vertentes analisadas, que a gente até já falou aqui, que é, por exemplo, exposição a mais pessoas reclamando, negatividade. Mas também acho que uma forte raiz disso é a conexão, que era o ponto que eu comecei todo esse monólogo praticamente, que você não sente, a conexão já não é fácil hoje como costumava ser antes ou tão presente. E como você se conecta com as pessoas? No grupo do WhatsApp, você se conecta realmente como é sair com os amigos? E quantas pessoas realmente hoje têm o hábito de sair com os amigos para um bar ou, sei lá, para uma praça? É tão comum como era antes? Pode ser para alguns, mas para muitos outros não. E esse é um dado que está diretamente correlacionado com a taxa de homicídio de jovens adultos. Suicídio, perdão. Que as pessoas se sentem sozinhas, se sentem menosprezadas. De novo, correlação. De país para país, época para época, varia um pouco o caso o quê. Mas é aceito que as pessoas hoje, no geral, principalmente os jovens, se sentem mais solitários do que antigamente. E para isso tem uma fonte direta no artigo que eu estou compartilhando. E diz que nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita, a maioria dos jovens no ensino médio se dizem mais solitários do que a mesma pesquisa que foi feita há 20 anos atrás. E como pode ser isso, já que estamos mais conectados do que nunca? Bom, é o tipo de conexão, como vocês sabem, né? E aí o ponto do William, por que as pessoas reclamam tanto hoje? Eu falei, uma das minhas hipóteses é que se você entrar num táxi e falar, cara, não tá fácil para ninguém hoje, que taxista vai falar, não é bem assim. Não, essa frase, cara, se você quiser entrar de acordo com alguém, dar as mãos, é só falar isso. Não tá fácil para ninguém, né? Tá tudo complicado, situação difícil. Olha a nossa política, olha a nossa economia. É virtualmente impossível você começar a conversa com alguém, seja estranho, amigo, familiar, dessa maneira, e a pessoa falar, não é bem assim. Olha a taxa de mortalidade infantil. Olha a taxa de vacinação no país. Olha o analfabetismo como diminuiu, né? Sonha, né? Então, eu acho que o exercício de reclamar já te dá um acordo instantâneo. Assim. Common ground, né? Que ele chama com outra pessoa. Que a gente falou, ninguém concorda com nada, mas todo mundo concorda que as coisas não estão boas. Na dissatisfação, insatisfação, as pessoas concordam. Eu acho que além, ou talvez antes dessas divergências particulares de cada tópico, tem estamos conectados porque estamos falando da mesma coisa de maneira insatisfatória. Eu com a sua e você com a minha. Mas estamos aqui dialogando.
há uma conexão aí. Se for pela internet, talvez seja o mais humano que você consegue chegar sem, tipo, tendo uma interação e não simplesmente assistindo vídeos ou escutando podcasts. E para mais interação nesse sentido, ouvintes, aproveitando a brecha, padrinho.com.br/VejaBemPodcast. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você quer reclamar da sua vida, da situação econômica do seu país, que a gente presume que é o Brasil, mas pode ser que não seja, contribua a partir de R$5 lá e vamos te escutar. Vamos nos conectar com vocês nessa insatisfação e falar um pouco de estatísticas globais também, para ver que podia estar pior. Sempre pode estar pior. Pensando nisso que vocês estavam falando, me recordei de uma frase bem famosa. O Pedro sabe bem dela, acho que até o Pedro falou uma vez pra mim. Que vocês concordam com aquela frase que eles dizem que tempos ruins criam pessoas fortes criam tempos melhores, e tempos melhores criam pessoas fracas. Isso é meio que um ciclo. E por isso que a gente tá como tá hoje, as pessoas acabam se abalando por coisas tão cotidianas, tão banais, que antigamente não seria assim. Isso é difícil definir, cara, porque eu penso quando eu coloco essa frase, eu penso em termos de impérios, tipo o Império Romano. Assim, desde o seu surgimento até a sua queda. Realmente, os últimos anos de Roma, quando você vai ler, era uma coisa absurda, cara. Tipo, eu acho que seria até interessante como um estudo de caso pro pessoal de hoje, isso daí. Pra conseguir enxergar que a gente... Eu acho que sim. Falando em termos de história, você tem a Pérsia, você tem Roma, enfim, até o próprio Império Britânico. Escolhe o que você for. Todos têm seu ápice e seu encerramento. Sim. Mas eu falo isso em escala de império, não propriamente de pessoas. Acho sim que tem, durante toda a sua história, tem seus tempos áureos e tempos ruins. Normal, cara. Você acha que é só normal, é natural, ou realmente um causa o outro? Existe causa e... imagino que sim, cara. Infelizmente, em situações difíceis que você consegue achar solução efetiva para as coisas, enfim. Até porque é aquela coisa, se tudo tá dando certo, como você vai saber se vai melhorar ou não? Pensa assim. Só tem de descer ali. O Pedro tá tocando num ponto importante aí, de que a gente reclama de quem reclama, mas reclamar até certo ponto, em certa medida, é sim essencial para as coisas melhorarem. O que a gente está reclamando aqui é só do tipo de reclamação, que é reclamar por reclamar para se conectar, reclamar como talvez uma medida... É igual você falou daquela vez, César, por exemplo, do carro. Lembra, você estava comentando? Tá no trânsito, você ficar reclamando por reclamar lá, só tende a piorar. Você vai ficar mais nervoso, não vai mudar o trânsito. Entendeu? É uma questão de... É uma questão de direcionar a atenção também, né? Porque quando tá todo mundo ao seu redor reclamando e você se sente melhor reclamando por se liberar, descarregar ou até mesmo estabelecer essa conexão mais humana, embora de humana tenha pouco, é um ciclo meio vicioso. Eu acho que inclusive não é tão saudável, né, cara? Você pode ver, eu vejo muito só o pessoal que eu sigo na internet. Tem uma diretriz que é o seguinte: o Dave Rubin, ele é um entrevistador, ele tem um canal aí no YouTube, chama Rubin Report. Toda vez que ele sai no período de férias dele, ele se desliga totalmente de todas as mídias sociais. Imagino eu que ele é um cara que tem o seu, até expressivo dentro do seu meio e tudo mais. Mas ele fala que é um exercício, porque o que acontece? Você, como entrevistador, você sempre tem que estar em cima dos tópicos mais discutidos, você sempre tem a sua própria fanbase, ou o pessoal lá, os haters da vida, sempre em cima, aquela coisa. Então eu acho que essa exposição direta, de vez em quando, o bom é você tirar um tempo, sabe? Separar isso. Você vai ver que não vai acabar, você não vai morrer, entendeu? O Pedro aí já saiu da análise da dinâmica da coisa para dicas, né? Se você é um desses que tá reclamando da quantidade de reclamação, se desligar um pouco da internet é saudável. Mas eu queria voltar à pergunta do William aí, falou que tempos difíceis criam pessoas fortes. Eu acho que depende da sua linha do tempo.
Eu acho que as pessoas que sobreviveram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, imediatamente após isso, reclamavam talvez de menos coisas, de coisas menos banais, do que reclamamos hoje. Isso é bem intuitivo, né? Você acabou de sobreviver, ou, sei lá, a um ataque cardíaco, você vai reclamar, não sei, que a antena não tá conectando bem na TV, que o canal tá com estática, sei lá. Isso. Aqui hoje até tem um termo, não sei em português, mas em inglês tem o problemas de primeiro mundo, first world problems. Então, que é contexto. Que até antes do episódio, quando a gente estava discutindo a pauta, o Pedro falou, as coisas estão melhores ou piores? Aí você vai falar, tá onde? No Brasil? Né? Comparado com quem? Com a Somália? Sim, todo mundo concorda com isso. Então, para responder essa pergunta, tem que delimitar bem a base. E aí eu acho que, em relação à sua pergunta específica, se a nossa base é Primeira, Segunda Guerra Mundial, obviamente está tudo melhor. Se a base é Guerra no Vietnã, que já aplica mais os Estados Unidos, também. Mas é um fato interessante que a nossa base tende a ser eventos negativos na história. Ninguém fala quanto tempo depois da descoberta do antibiótico, quanto tempo depois da descoberta sei lá, da tecnologia da internet, por exemplo. Você pensa mais em eventos que mudaram o mundo. Ah, cara, é porque você pensa em escala de civilização, não tem outro método. Sim, mas... Quer dizer, existem... Pode ser adotado isso como parâmetro, mas essa análise falando, sabe, período histórico vai ser por civilização, né? Mas tipo, isso... início e fim dela. Não, mas aqui não teve fim. Teve fim da civilização depois da Guerra do Vietnã, do 11 de setembro, da crise financeira de 2008, 2009. Não, por enquanto. Não, mas muito cedo ainda. O que eu tô redirecionando a atenção aí é pro fato de que, como espécie, traçamos um tempo baseado em eventos mais negativos do que positivos. Que todo mundo sabe o que a gente está falando da Primeira, Segunda Guerra Mundial, 11 de setembro, crise financeira. Agora, se perguntar faz quanto tempo que existe, por exemplo, a eletricidade? A nossa base tende a ser negativa, esse é o meu ponto. E aí quando você traça isso em relação a sociedades fortes e você falou fracas aí, primeiro que eu não sei se dá para definir bem o que significa, só dá para nível de atenção aos problemas que tem agora. Ninguém tá pensando, quem reclama hoje não reclama pensando que tá melhor do que na Segunda Guerra Mundial, reclama pensando no que tava ontem talvez ou do que não poderia estar, que acho que é o fator mais forte. E falando em história, um elemento que tem que ser considerado é que, aí isso eu já acho que vai para os mais velhos e para o Pedro, né, em especial, que é tender a se lembrar do passado de maneira mais glamurosa do que realmente é. Falar, eu ia perguntar se isso não é muito da nostalgia, porque a gente fala, nossa, era tão mais fácil na época da escola, tão mais fácil não sei o que, tão melhor não sei o que. Tipo, os desenhos animados, 9, né, eram tão mais legais. A música era tão melhor. Muito na nostalgia, é mais da nostalgia do que os fatos em si. Que isso a memória nos trai, né? Tipo, você pensa na infância, você vai lembrar o quê? De todas as doenças que você teve, da diarreia, Todos tendemos a lembrar das coisas positivas e nos esquecer das negativas, né? Isso é até um traço necessário para nossa evolução, senão ninguém ia querer seguir vivendo depois de um trauma severo. Mas é uma falácia, né? Você falar que o passado era melhor porque você lembra dele melhor, obviamente você está lembrando do bom e não do ruim. E é por isso que é importante analisar, definir a base e analisar esses números no contexto que você está definindo, como humanidade, chances de viver até os 90 anos em vez de viver até os 70. Essa é a sua base. Então é inegável que as coisas estão melhores hoje do que costumavam ser. Mas o problema da nostalgia eu não sei como resolver não. Talvez compra o Nintendo Switch, que dá pra você jogar os jogos antigos. Street of Rage no Mega Drive. Assiste séries antigas do Netflix, mas justificar a piora das coisas no presente em relação ao que você lembra de bom do passado é bucha. A gente falou bastante aqui, obviamente, que tá melhor, várias vezes, que no geral tá melhor. Mas, por curiosidade, tem alguma coisa que vocês sentem que realmente é pior?
Que se sentir, eu não sei. Não senti, sei lá, alguma coisa que você acredita que realmente foi melhor do que tá hoje em dia. Eu vou romantizar um pouco. A conexão Diga. humana. Eu já falei, né? Só o outro lado Sim, da sim. moeda. Acho que hoje todo esse contato online redirecionou algumas das nossas necessidades mais básicas de estabelecer laços afetivos ou até mesmo sociais. Não sei bem como definir esse sentido de social, mas vocês entendem, tipo, ter aquela conhecer alguém que é responsável por alguma coisa na sua comunidade. Hoje é tudo muito é alguém aí. E você dá um tweet ou um Facebook na página institucional e você nunca sabe com quem tá falando, você nunca pensa nos problemas da vida dessa pessoa em particular, que ela também ri de piadas, do que gosta, quer viajar, você só pensa no governo ou nesse grupo, você tipo, costuma botar tudo na mesma bolsa e tratar como se fosse de maneira impessoal, como se fosse o inimigo e a fonte da insatisfação. E antes, como você realmente tinha que ir lá no castelo, tinha que ir lá na Câmara Municipal, tinha que, sei lá, pelo menos telefonar para alguém e falar, escutando a voz da pessoa, essa dinâmica tendia a gerar menos insatisfação e menos hostilização em relação a essa fonte de algumas frustrações. Isso daí se replica. Eu acho que é engraçado que isso se replica na minha vida cotidiana. Trabalho numa empresa corporativa, onde existem situações que, eu juro por Deus, se você sentar com a pessoa e conversar com ela para resolver, Resolve rapidinho. resolve rápido. Só que você tem aquele cenário que é 75 e-mails trocados e nenhuma solução. Fora que a margem que cria, tipo, que você tá fazendo aquilo pra... Como é que eu vou fazer? Não tem esse contato, entendeu? Você cria um negócio muito artificial com a relação com a pessoa. Isso é algo que você gostaria de que ele existisse, que tivesse de volta. Mas vocês trocariam? Ter essa conectividade? Não, eu só acho que em vez dele mandar 70 e-mails, ele poderia pegar uma vez o telefone, fazer um call por Skype, igual... Não, mas estou falando da forma romantizada, que nem o César disse. Vocês trocariam esse maior contato em troca sei lá, do que a gente tem hoje, dessa facilidade de informação rápida de um para o outro? Não, trocar um pelo outro não. Ele teria que juntar um com o outro. Acho que não é questão de A ou B. Você quer utopia. Branco ou negro. É integrar, tipo, não perder o que a gente tinha. Incrementar isso no que a gente tem, entendeu? Sim, não perder o que a gente tem, mas... O que é bom você tem que conservar, cara. O fato é esse. Você não pode... era de X ou de Y, então não quero nada. Mas se era alguma coisa boa, tem que ser analisada e se puder ser integrada, por que não? Eu acho que as facilidades que temos hoje, as conveniências, são parte da estrutura do porquê as coisas estão melhores hoje. Você poder contatar a emergência pelo seu celular, por exemplo, você poder falar instantaneamente com, não sei, uma celebridade que você tem acesso no Twitter, que antes você nunca ia trocar 3 palavras na vida. Acho que isso sim é fonte primeiro de conveniência para a qualidade de vida absoluta, objetiva, e segundo também para fontes de prazer individual. Não acho que eu seria mais feliz sem o Netflix. Mas eu acho que aí vem de cada um. De jeito nenhum, tinha que baixar antes. Bom trabalho. Eu acho que a gente só não pode esquecer, e é um trabalho individual, e aqui tô quase em modo, que é quase em modo pregador, que cabe a cada um de nós não nos esquecer que o Netflix não é tudo, que o WhatsApp, os grupos no WhatsApp não têm o mesmo impacto e efeito como um círculo social físico, tipo sair pro bar com os amigos, não é a mesma coisa que falar todo dia no grupo. E que não podemos esquecer das vantagens dessas coisas, não só a curto, mas principalmente a longo prazo. Porque para quem não lembra ou nunca ouviu, o episódio VB10, Segredo da Felicidade, isso é bom, né? mais que comprova, ou pelo menos indica, baseado na evidência disponível, que as pessoas que reclamam menos no fim da vida ou ao longo da vida se declaram mais felizes, não só aquelas que têm mais recursos ou que necessariamente fizeram mais com o que tinha em termos de dinheiro, carreira, etc. Mas senão aquelas que têm mais, vocês lembram? Contatos.
Ligações. Isso, mais vínculos pessoais. São rodeados por pessoas que fazem bem para elas e vice-versa. E essa pesquisa não foi feita com base no número de grupos no WhatsApp que você participa ou pessoas que são amigas no Facebook. É conexão direta e reta. Aquele que, para romantizar ao máximo aqui, você vai lá e dá um abraço. Nada, quando você tá falando com a menina no WhatsApp e quando você senta na mesa pra falar com ela, cara, é diferente, filho. No WhatsApp é tudo mais fácil. Ou com o menino, né? Sim, sentar e olhar no olho, filho, não é a mesma coisa, não. Mas, ó, pra não falar que... Não fechar nessa nota de... tudo é maravilha, conectar com as pessoas, é a solução de tudo. Tem coisas objetivamente piores também, como, por exemplo, o número de ataques cardíacos, o número de variedade de câncer e pessoa com câncer nunca foi tão alto. O número de suicídios, principalmente na faixa etária de jovem adulto, também é estratosférico. E a gente tá falando das doenças, não tem muito a ver com conexão humana, não. É mais do que você tá consumindo mesmo. Os McDonald's da vida aí, comida de micro-ondas. Big Mac. Se você pensar também no aquecimento global, por exemplo, qual é o nome dos desastres naturais, dos períodos de calor intenso, de inverno intenso, essas coisas radicais da natureza, hoje tá objetivamente pior do que costumava ser antes. E isso é um problema que não podemos deixar de reclamar, mas aí de forma construtiva, porque é meio que, referenciando Game of Thrones, você dá as mãos ali com todos os reinados e esquecer dos White Walkers. Então tem que considerar esses fatores, sim, e continuar reclamando, mas da maneira correta e da forma correta. Peraí, fundo agora. Correta não, né? Não é que é correto, mas de uma maneira que a gente entende que é construtivo. Acho que só essa reflexão aí é muito melhor do que definição de correto, o que agrega, o que não agrega. É só... Cara, tem que criar filtro. Cria filtro pras coisas. É meio que perguntar o pra quê e por quê. E se tiver uma consequência positiva. Peneirinha. Lá. Mas... É algo intuitivo, mas hoje as pessoas estão fazendo cada vez menos, principalmente esse mundo de quero chamar a atenção das redes sociais. É a fonte da frustração, pelo menos a minha aqui, de a gente sentir que está num mar de negatividade e reclamações. Mas aí já volto ao começo do episódio e não quero me repetir. Bom, galera, dada toda a discussão do episódio, dá pra gente definir bem que a qualidade objetiva de vida está melhor hoje em dia, mas a subjetiva, bom, não necessariamente. Dado isso, eu quero que vocês voltem na lista que vocês fizeram e eu quero que vocês analisem quanto que era de coisas objetivas e quantos eram de coisas subjetivas. E, bom, depois de analisar isso, vocês mudariam alguma coisa? Se possível, comentem. Sério, comentem. Vão reclamar menos agora, depois dessa reflexão? Ou vão reclamar do episódio também? Só falta, né? Todo mundo reclamando do episódio. A única reclamação que eu tenho é de sempre, que ninguém comenta. Não, agora tem um grupo, agora os padrinhos, assim, grupo exclusivo comenta assim. Eles comentam. E quem quiser se aderir a esse grupo aí e com uma camiseta, não esqueça. padrim.com.br/Veja Bem Podcast, R$10 a camiseta é sua. Isso sim, as coisas estão melhores, hein? Com uma camiseta do Veja Bem, como não? Você vai ter um novo caminho na sua vida. É um passe de mágica, né? Tudo melhora automaticamente quando tá com a camiseta. Quer ter sorte na sua vida? Compra a camiseta do Veja Bem. Vai nessa. Bom, mas o episódio em si já dá pra gente encerrar agora. A gente vai acabar ficando enrolando demais aqui. Redundante. Fazer. E vão acabar reclamando, então, né? César e Pedro, vocês querem dar suas últimas palavras? Quero. Antes da gente se despedir? Quero. Sigam a dica do David Rubin. Já esqueceram. Se você tá se sentindo cansado, com essa energia negativa aí,
faz o seguinte, pega e tira um tempo. Depois você volta, vai estar lá, não se preocupe. Isso. Eu vou até dar uma analogia aí. Se você acha que tá rodeado de gente que reclama demais, esse problema é parecido com quando você tá batendo sua cabeça na parede e tá falando que sua cabeça tá doendo. Para de bater a cabeça na parede. Coisa. Para de seguir pessoas que te rodeiam com tanta negatividade. É simples, é só deixar de seguir. Tira férias se você quer fazer o experimento antes de dar o final. Eu tenho mais um, peraí. Falaram que eu sou reclamão, eu sempre falo, não quero ir, me chama e vai ter que aguentar então. Nunca vi essa. E pra finalizar, lembre-se, isso daqui eu acho que a gente já falou também até no último, né, o VB Work-Life Balance. Se você realmente sentir numa angústia existencial em relação à sociedade, ao governo, política, o que seja, só respira por um segundo e pense como eram as coisas há 500 anos atrás, com os reis, os imperadores, os totalitaristas. Pense se realmente votar em um candidato ou outro é o fim do mundo. Pense se realmente você preferia viver 20 anos atrás, 30 anos atrás do que hoje. Nada é tão ruim quanto você pensa que é, nesse sentido pelo menos. E não é nada tão ruim que não poderia ser pior. Então, no geral, as coisas estão bem. Nossa, vou acabar depois dessa frase aí. Nossa senhora. Amém. Agora melhorou. Bom, é isso aí, galera. Como vocês lembram, WhatsApp, relembrando, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E, bom, todos os recados a gente deu no começo do episódio. Dá um replay lá no começo. Dá um replay no começo e já era. É isso aí. E até a próxima, galera. Acho que nesse. Falou, galera.